Bom dia, nossos amigos do Centro Espírita, da CF. Estamos aqui mais um domingo, reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para mais uma doutrinária. E felizes também em saber que já estamos pertinho de voltar aos nossos trabalhos de maneira presencial, com essa saudade que todos nós estamos sentindo, da presença do outro, lá do centro. Então já vamos mentalizando que estamos voltando para a CF, que estamos encontrando os nossos amigos, que a equipe espiritual está lá pronta, preparou toda aquela ambiência para nos receber. Estamos lá no salão, mais uma vez, nos preparando para beber um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo e dos seus ensinamentos. E assim vamos rogando misericórdia, piedade, saúde, paz, entendimento para a equipe espiritual que trabalha lá no centro, que nos acompanha, que nos ajuda e que nos acolhe. Que possamos ter um domingo de paz. Que possamos ter um domingo de entendimento, Senhor. E assim, damos por iniciada a doutrinária do dia de hoje. Assim seja. Então, amigos, estamos aqui, com o nosso Evangelho, com mais uma passagem hoje, para a gente pensar um pouquinho sobre os maravilhosos ensinamentos do nosso Cristo. E hoje, o que eu trago para vocês é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, o item 4, Jesus em casa de Zaqueu. E essa história nós também vamos ver no livro Boa Nova, Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E aí, amigos, vamos observar quantos ensinamentos o Cristo nos faz refletir nessa passagem de Zaqueu. Então vamos contextualizar, a história na época de Jesus, que quando a gente contextualiza, a gente começa a ter um entendimento melhor. Então vamos lá. Jesus estava com seus discípulos, reunidos, se preparando para ir a Jerusalém. Antes de ir a Jerusalém, Jesus resolveu passar, em Jericó, na cidade de Jericó. Chegando na cidade de Jericó, lógico, a multidão já sabia, que o Messias estava chegando. Então estavam todos reunidos, numa turba, uma multidão de pessoas para a espera do Messias. Quando Jesus adentra com os discípulos, um dos seus moradores, chamado Zaqueu, vem pelo meio da multidão, agoniado, querendo ver Jesus. Conta, o Evangelho, conta a história, que Zaqueu era muito pequenininho, ele era muito baixinho. E como ele era muito baixinho, ele sobe, no sicômoro, que o sicômoro é um pé de figueira, ele sobe nesse pé de figueira para poder enxergar, visualizar Jesus melhor. E fica lá na expectativa. Quando Jesus entra com os discípulos, é aquele alvoroço, aquela movimentação, o Messias chegou e todos queriam ver o Messias. E de repente, quando está aquele movimento todo, Jesus começa a se aproximar do sicômoro, vira para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, que eu preciso hoje me hospedar em tua casa. Os discípulos olharam aquilo e falaram: não é possível. Não, Jesus está de brincadeira. Se hospedar na casa de Zaqueu, um chefe dos publicanos, um homem que serve a Roma, um homem que cobra impostos do seu próprio povo, que é visto como vigarista, como ladrão, como malfeitor. Jesus vai se hospedar na casa de Zaqueu,
Ficaram todos apavorados. Até porque, antes da ida de Jesus com seus discípulos a Jericó, eles estavam todos entre si, conversando e dialogando sobre os homens que são ricos. E os discípulos, na sua maioria, condenavam a riqueza com profunda raiz. Assim diz aqui no texto Boa Nova. Então, com a profunda raiz, todos eram convictos, não, o rico não tem salvação, o rico, ele é miserável, o rico, ele tem uma grande fortuna e não dá nada aos pobres. E alguns discípulos, para onde eles passavam e por onde eles pregavam, eles diziam, não, é rico, tem que entregar todos os bens aos necessitados. Se você é rico, se despoja de tudo agora, fica só com a roupa do seu corpo e segue a Jesus, porque essa é a lei. Então eles não se conformavam com aquela atitude. Jesus já tinha percebido essas conversas, esses diálogos entre os discípulos. Mas Jesus, que é sabedoria e bondade, ele esperou. Ele disse, vai ter um momento e vai ter a hora deles entenderem qual é o verdadeiro ensinamento. E aí Jesus aguardou. Zaqueu desceu da árvore, super feliz, super animado, e na maior alegria, no maior êxtase, levou Jesus e todos os discípulos para sua casa. Pense na época que honra um publicano, não é? Como Zaqueu, que tinha sede de conhecer Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria ver o mestre, e de repente esse mestre vira para ele e fala, vou para sua casa, eu vou me acomodar com os discípulos lá. Então a gente imagina a alegria que Zaqueu ficou. Zaqueu vai para a casa dele com todos, sua casa muito bonita, muito suntuosa, né, muito luxuosa, e os discípulos só um olhando para o outro e dizendo o que é que Jesus está fazendo aqui. E um virava para dizer, eu não estou entendendo nada porque Jesus veio para cá. Teríamos que ir para a casa de uma pessoa pobre, de uma pessoa simples, de uma pessoa humilde, para justamente mostrar a necessidade de exercitar a humildade, a simplicidade. Então eles continuavam altamente inquietos, sem entender a postura do Mestre Jesus. Mas Pedro dizia, vamos ter paciência. Porque se Deus nos deu Jesus como um presente, Jesus a qualquer momento vai nos dar o entendimento do que está acontecendo. Vamos esperar no Senhor e vamos aguardar. Então, Zaqueu começa a preparar o grande ambiente da casa dele. Manda fazer uma refeição leve para os seus convidados, manda organizar tudo, pede que todos fiquem à vontade, chama os seus servos e os seus funcionários para que participassem daquele banquete com Cristo, para que participassem daquela grande alegria, daquela grande festa que estava acontecendo naquele dia em sua casa. E aí, de repente, Jesus, que não perdia um momento para falar sobre o Evangelho, para explicar sobre a doutrina, começa ali, no meio das pessoas presentes na casa de Zaqueu, a falar sobre a doutrina, a falar sobre esse Deus único, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama incondicionalmente. E Jesus começa a falar. Zaqueu, que já tinha, não é, uma vontade de conhecer o Mestre, que já tinha vontade de beber dos seus ensinamentos, ficou extasiado. Zaqueu, naquele momento, ficou maravilhado. E aí Zaqueu vira para Jesus e fala assim, mestre, eu quero esclarecer ao Senhor que eu tenho toda essa riqueza e eu tenho todo esse dinheiro, mas que eu repartilho com os meus funcionários. Eu dou emprego para várias famílias. O senhor está vendo aqui todas essas pessoas trabalham para mim. Em vários setores, na agricultura, na pecuária, na limpeza das casas, todos os setores aqui dos meus bens, dos meus
das minhas fazendas, né? Eu dou emprego para todos. Então, eu sei que eu tenho muito dinheiro, mas ao mesmo tempo eu me preocupo com o outro. E eu faço com que vários homens, pais de família, tenham emprego para sustentar seus filhos. Jesus ouve aquilo, os apóstolos ouvem. Jesus vira para Zaqueu e fala: abençoado seja o teu esforço. O publicano fica mais maravilhado ainda com as palavras de Jesus. Ele fica mais tocado ainda com as palavras de Jesus e diz: Senhor, se eu já fazia isso pelos meus empregados e serviçais, a partir de hoje eu fui tão tocado pelo teu amor que eu vou fazer mais. Eu vou dividir todos os meus bens com os meus serviçais. E todos aqueles que eu prejudiquei, eu vou recompensar 4 vezes. Jesus, mais uma vez, observa a atitude de Zaqueu e diz assim: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Então Jesus começa a mostrar na prática ali aos seus discípulos que a riqueza, ela só é maléfica para quando a gente gasta só com a gente. Mas ali ele estava mostrando que Zaqueu, olha aí o exemplo de Zaqueu. Zaqueu é milionário, Zaqueu tem vários bens, mas Zaqueu está distribuindo entre os pobres. Então Jesus quer mostrar naquele momento que Zaqueu foi tocado, que Zaqueu entendeu o recado de Deus. A necessidade de quem tem muito dividir com quem não tem nada. E aí, Zaqueu, ainda muito alegre, muito feliz com tudo que estava acontecendo na casa dele, vira para Jesus e fala assim: Jesus, eu vou lá dentro chamar meus filhos, vou arrumar meus filhos e vou trazê-los de volta para que eles possam te conhecer. Aí, nesse momento que Zaqueu se afasta, os discípulos aproveitam e começam a perguntar: Jesus, mas como? Não estou entendendo. Este homem é um cobrador de impostos, esse homem é cheio de dinheiro. E nós estamos aqui na casa dele, nós não deveríamos. Então eles ainda estavam resistentes. Nós não deveríamos estar em outro lugar? Com pessoas mais humildes, com pessoas mais simples, com pessoas pobres que moram no meio da rua? E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: qual é a esmola maior? Eu agora peço que vocês reflitam. Qual é a esmola maior? É a que socorre a necessidade de um dia? Ou a que adota providências por uma vida inteira? Todos ficaram parados. Qual é o benefício maior? Eu saí de minha casa hoje, aí você, vou dar uma esmola ali, porque eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que fazer uma caridade. Aí eu passo e dou uma esmola ao mendigo. Ou eu, que vim neste mundo encarnado e rico, com benefícios, com poderes, com bens, eu posso ajudar pessoas e famílias, não só por um momento dando a esmola, mas que eu posso ajudar por uma vida inteira, dando trabalho, dando dignidade, dando salário, para que esse homem possa sustentar a sua casa e os seus filhos. Então Jesus faz os discípulos pensarem sobre isso. O que é melhor? O que é que faz mais sentido? É uma coisa momentânea? Ou uma atitude que eu vou tomar para ajudar a vida do outro por um longo tempo de existência? Os discípulos pararam para refletir. E Filipe disse assim: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia no meu pensamento fixado os pobres,
que a vossa bondade nos ensinou a amar. Então Filipe estava tão preso a isso, que só os pobres iam ter salvação, que só os pobres tinham merecimento, que só os pobres precisavam de ajuda, que só os pobres precisavam de atenção. Então ele disse, eu estava tão preso, Senhor, a isso. Como se fosse assim, que eu não parei para refletir, que eu não parei para pensar em outras possibilidades. E aí Jesus vira para Filipe e para os discípulos e diz assim, Filipe, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Viciações do sentimento. Então, como Jesus fala assim, é necessário a gente não cristalizar essas ideias que ficam fixas na nossa mente e que a gente não dá a possibilidade de abrir a nossa mente para pensar e refletir e para olhar o outro com um novo olhar. Então, nessa passagem aqui, Cristo diz assim, é necessário você se permitir enxergar o outro com um novo olhar. E ele continua e diz assim, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres. Ditosos são os que repartiram os seus bens com os pobres. Mas bem-aventurados são os que conseguirem possibilitar o movimento da vida, o movimento do trabalho. Então, bem-aventurados, aquele que consegue ajudar o irmão, dando possibilidades ao irmão de caminhar, dando possibilidades ao irmão de avançar. Então, aquela situação que Zaqueu trazia naquele momento, aquele exemplo que Jesus trazia para os discípulos, era dizer assim, eu tenho posses, eu sou rico, mas eu não estou guardando a riqueza só para mim. Eu estou ajudando outras pessoas. Eu estou ajudando milhares de famílias, como dando a dignidade do trabalho. Dando a dignidade que esse homem trabalhe e receba por esse trabalho para sustentar e alimentar a sua família. E aí Jesus fala assim, o mundo é um grande necessitado. Então Jesus assim, já imaginou se o mundo fosse só de mendigos e pobres? Deus criou todo esse mundo, toda essa existência, só para existir mendigos e pobres? O que seria do mundo se só tivesse mendigos e pobres, só necessitados? Como ia ter esse trabalho de olhar para o irmão, de quem tem mais ajudar a quem tem menos? Como? Como nós iríamos evoluir? Eu, enquanto encarnado, com o meu irmão encarnado, ele tem mais condição do que eu não tenho, e ele ter um olhar caridoso por mim. E dizer assim, eu tenho condição, eu posso ajudar esse irmão meu encarnado. Como nós iríamos evoluir assim, se nós estivéssemos aqui todos no mesmo patamar? Jesus fala, não. Se fosse assim, Deus tinha feito todo mundo no mesmo patamar. Seríamos todos iguais. Não somos todos iguais. Temos uma história. Temos uma história antes da encarnação, temos uma história hoje, vamos ter uma história depois. A minha história no futuro vai depender do que eu fiz hoje. Então esse rico que tem esses bens, a sua reforma íntima, a sua evolução para o futuro, vai depender do que ele fizer hoje. E Zaqueu vem falar assim, Jesus, eu estou fazendo. Eu sou cobrador de impostos? Sou cobrador de impostos. Eu sou rico? Sou rico. Eu tenho fortunas? Tenho fortunas. Mas eu não estou prendendo e guardando só para mim. Eu estou compartilhando. E Jesus, com sua sabedoria infinita, toca profundamente o coração de Zaqueu, que Zaqueu naquele momento, naquele dia, naquela mesma hora, Zaqueu já tem mais outra transformação. Ele fala, eu entendi o recado, Senhor. Eu entendi, Pai, o recado. Eu tenho que pegar o muito que eu tenho e dividir com o outro que não tem nada. Eu tenho que ajudar o outro.
E ele tinha consciência que ele tinha feito mal a algumas pessoas. Ele já tinha consciência. Aquilo incomodava ele. Eu tenho consciência que eu fiz o mal. E esse que eu fiz o mal, eu vou reparar. Eu não vou reparar uma vez. Eu vou reparar 4 vezes. Se eu roubei, se eu matei, se eu tirei. Eu vou recompensar essa família hoje, agora. Nessa encarnação. Eu não vou deixar para depois. Eu vou fazer agora. E eu vou ajudar essas pessoas aqui e agora. Vou reparar o meu erro. Vou fazer minha reforma íntima aqui e agora. Então, quando a gente vai observar no roteiro também sistematizado, que vai falar sobre Jesus em casa de Zaqueu, ele fala assim, da riqueza. Embora seja a prova das mais difíceis, não constituiu essencialmente como se fosse assim, a riqueza não veio para me destruir. Vai depender, ela não veio para me fazer um mal. Ela só vai me fazer um mal se eu deixar. Então, quando a riqueza ela chega na mão de um encarnado, você tem 2 caminhos a seguir. Ela só vai lhe fazer mal se você guardar ela só para você. Mas se você usufruir e você entender que você tem possibilidade de ajudar várias pessoas, você está trabalhando sua reforma íntima. Você está entendendo os ensinamentos do Cristo. Então, por isso que ele diz assim no roteiro. Ela pode ser motivo de atraso quando é utilizada apenas em proveito próprio. Então, se eu usar apenas em proveito próprio, eu vou utilizar para o meu atraso. Ou de progresso espiritual. Como eu vou usar a riqueza como progresso espiritual? Quando eu coloco a minha riqueza a serviço do próximo. Por isso que nós temos o exemplo de Zaqueu. Por isso que Jesus, antes de entrar em Jerusalém, ele passou por Jericó. Por quê? Porque ele queria mostrar aos seus discípulos um exemplo vivo. Jesus mostrava na prática, no dia a dia, os seus ensinamentos. Os discípulos não ficavam só imaginando, será que isso é possível? Será que isso não? Jesus mostrava, é possível porque está aqui. Aqui um exemplo. E aí Jesus esperou. Jesus deixou eles ficarem naquele conflito, falando do rico, que não tem salvação, que tem que entregar tudo que tem. Jesus, não é por aí não. Não precisa entregar tudo que tem não. Basta ele pegar um pouco do que ele tem e dar outro. Não precisa ele dividir tudo que ele tem não. Dar tudo que ele tem não. E aí, assistindo a palestra de Haroldo Dutra domingo passado, e quem assistiu foi maravilhosa e espetacular, Haroldo traz 4 pilares para nós encarnados trabalhamos na nossa vida. Quem assistiu vai lembrar, né? E aí, Haroldo traz assim, temos 4 pilares a seguir para trabalhar a nossa evolução. Amar, trabalhar, esperar e perdoar. Aí eu já estava lendo a história de Zaqueu e fiquei pensando, gente, não é que Jesus já estava com esses pilares lá atrás, mostrando aos discípulos? Porque os discípulos não eram perfeitos não, gente. E aí Haroldo traz maravilhosamente a sua experiência de vida e dizendo a gente assim, trabalha. Você é espírita, está na casa espírita, trabalha. Ah, mas você tem defeito? Trabalha. Ah, mas eu sou orgulhosa? Trabalha o orgulho. Eu sou vaidosa? Vou trabalhar minha vaidade. Eu sou egoísta? Então eu estou dentro da casa espírita, vou trabalhar meu egoísmo. E aí Haroldo fala assim, não somos perfeitos não. Os discípulos não eram perfeitos. Paulo de Tarso não era perfeito. Como é que eu, uma pobre mortal, uma espírita, uma pobre imortal, vou querer ser perfeita? Não somos perfeitos não. E cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente aprende, quem estuda, aprende primeiro para você. Então, quanto mais eu falo, mais eu vou ouvir, mais eu vou aprender para mim, para poder passar para o outro. E vou interiorizar isso para mim. E aí eu fiquei trazendo a palestra de Haroldo para o exemplo de Zaqueu. E se a gente observar, olha só, foi o que Jesus fez com Zaqueu.
amou. Ele compreendeu Zaqueu. Ele não julgou Zaqueu. Porque se ele julgasse Zaqueu, ele não entraria nem na casa de Zaqueu. Ele perderia uma grande oportunidade de mostrar aos seus discípulos o exemplo de vida de Zaqueu. O que Zaqueu estava fazendo para as outras pessoas. Então Jesus amou Zaqueu. Ele compreendeu. Jesus trabalhou nos seus discípulos a história de Zaqueu. Então ele disse, peraí que eles estão discutindo aí sobre rico, sobre pobre, eles vão vivenciar a história de Zaqueu, para eles terem um aperfeiçoamento interior. Então quando Cristo mostrou a história de Zaqueu, fez com que os discípulos parassem para refletir que os ricos podem sim estar em busca da sua evolução espiritual. Muitos ricos ajudam as pessoas sim. Então ele trouxe o trabalhar. Virou para os discípulos e fez assim: ama, compreende os ricos, trabalha, se aperfeiçoa para entender o outro. Aí a terceira palavra de Haroldo, espera. Espera o tempo do outro. Se Jesus não esperasse o tempo de Zaqueu, nós não estaríamos hoje aqui refletindo e contando a história de Zaqueu. Então Jesus esperou o tempo do outro. Então por que a gente não espera? Se Jesus, que é Jesus, esperou o tempo do outro, como é que nós não vamos esperar o tempo do outro? Aí Jesus exercitou o perdão, virou para os discípulos e fez assim: quem são vocês? Quem somos nós para não perdoar Zaqueu? Olha o que Zaqueu está fazendo. Olha a grandiosidade do trabalho de Zaqueu aqui em Jericó. Então, como é que a gente não vai perdoar Zaqueu? Então, na história de Zaqueu, eu trouxe, não é? O que Haroldo nos mostrou semana passada como exemplo, que o que é, na prática, trabalhar com o outro e trabalhar em mim. E Haroldo ainda falou assim: e quando você perdoa, você não está fazendo um favor para o outro, você está fazendo um favor para você, porque o perdão é um presente que você dá para você mesmo. Então, quando eu perdoo o outro, eu estou exercitando em mim a minha melhoria, o meu avanço espiritual em mim. Então, eu visualizei, né, fazendo, não é, um link, fazendo a junção da palestra da semana passada com a de hoje. Eu falei, tá aqui. Jesus ensinou os discípulos e hoje nós estamos aqui para aprender novamente esses 4 pilares: amar, compreender o outro, trabalhar, aperfeiçoar em mim as minhas limitações e entender o tempo do outro, esperar o tempo do outro e a evolução do outro. Cristo não espera a nossa. Jesus não foi paciente com Zaqueu. Por que nós não vamos ser com o nosso irmão? Por que nós não vamos ser com nós mesmos? E perdoar. Porque cada vez que eu perdoo, eu estou trabalhando a minha melhoria. Porque eu já fui perdoada várias vezes. E eu continuo sendo perdoada pelo Cristo. Então eu quero que o Cristo me perdoe sempre e eu não vou perdoar meu irmão? Então, as histórias que estão no Evangelho, das passagens de Cristo, elas são belíssimas, não é? É o tempo todo reflexão, é o tempo todo reforma íntima, é o tempo todo entender o próximo, é o tempo todo trabalhar em nós as nossas imperfeições. Então foi assim que Jesus trouxe a história de Zaqueu, para a gente tirar essas raízes. Nós estamos iguais às raízes dos discípulos. Ah, porque é rico. Não. Vamos ter um novo olhar para o irmão. Tem muitos por aí que estão fazendo trabalhos belíssimos de ajuda ao próximo. E aí? Ele vai ser condenado porque ele é rico? Não. Muitos trabalhos lindíssimos em hospitais, em asilos, em orfanatos, empresas dando emprego para muitas pessoas. Foi o trabalho de Zaqueu. Então é isso, meus amigos. São esses ensinamentos, são essas lições que o Cristo mais uma vez nos traz no Evangelho, não é? Jesus na casa de Zaqueu.
E assim, a gente vai agradecendo a espiritualidade maior, a gente vai agradecendo a equipe da casa espírita que nós frequentamos. Cada um que frequenta a sua casa espírita sabe que tem uma equipe que trabalha incessantemente para nos acolher, para nos ajudar, para tocar o nosso coração, né? Nosso mentor que sempre está do nosso lado para nos apoiar e nos ajudar na nossa evolução. Então assim, nós vamos agradecendo a Jesus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Vamos mentalizar que a nossa casa neste momento esteja recebendo bênçãos e bênçãos de amor, de muita luz, de muita energia boa. Que os nossos corações agora sejam tocados pelo poder, pelo amor, pela misericórdia do nosso Jesus Cristo. E assim damos encerrado a nossa doutrinária no dia de hoje. Paz para todos, um grande domingo, uma excelente semana de muita saúde e de muita paz, meus irmãos. E que Deus nos proteja, que estamos pertinho do nosso retorno, das nossas casas espíritas. Um grande abraço. Fiquem com Deus.